Então, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais uma Conversa Slow. E neste mês de maio convidamos para estar connosco a Carla Rezende, que certamente já estão a ver no vosso ecrã, e que nos vai desafiar. Portanto, o desafio hoje é refletirmos sobre a importância da comunicação e de que forma, o que é que acontece, o que é que nós vemos, o que é que nós ouvimos e o que é que sentimos quando nós desaceleramos e comunicamos de uma forma mais consciente ou de uma forma mais humanizada. Então, dizer-vos que neste mundo da pressa que nós vamos falando aqui, em que todos corremos de um lado para o outro e saltamos entre papéis, muitas vezes damos por nós a conversar com alguém ou a estar com alguém, seja ao telefone, seja presencialmente, e a nossa cabeça, não é? Os pensamentos estão sempre a saltar, como se fossem pipocas, e vão alternando entre aquilo que eu ainda não fiz e aquilo que eu tenho ainda para fazer. Então, entre o passado e o futuro. E, de facto, nós acreditamos, a filosofia Slow, o Slow Movement Portugal, que pretende divulgar a filosofia Slow em Portugal, acreditamos que desacelerar permite-nos humanizar as relações, permite-nos estar mais conscientes daquilo que nós estamos a comunicar e a qualidade das nossas relações interpessoais aumenta significativamente. Eu peço desculpa, parece que estou aqui a gaguejar, mas eu vou-vos explicar. É que eu estou aqui como co-anfitriã e estou a admitir as pessoas, e sempre que as pessoas entram, eu estou a olhar para o lado e, portanto, estão a ver, isto o multitasking não funciona muito bem, nós não somos assim muito efetivos. Então, há uma frase que eu gosto muito e que também o próprio autor já o disse cá, nas primeiras conversas Slow, que eu convidava a verem se tiverem curiosidade e conhecer um bocadinho mais sobre o movimento Slow, Carlo Honoré, que é a voz internacional do movimento Slow. Ele diz que lento é profundo e rápido é superficial. E eu penso que esta frase também se aplica aqui à questão da comunicação. Quando nós abrandamos, conseguimos comunicar de uma forma mais consciente connosco e de uma forma mais consciente com os outros. E, pelo contrário, se nós cedermos ao ritmo frenético no qual nós vivemos, nós vamos, a nossa comunicação vai perder muito, a mensagem vai se perder muito na nossa comunicação. Será assim, Carla? Já lá vamos. Boa noite, Boa noite a todos, mas é antes assim. disso, eu vou desafiar a Carla a apresentar-se. Sim, senhora. Então, boa noite a todos. O meu nome é Carla Rezende. Eu estava aqui só também a olhar para o lado em multitasking, para ver se já estavam em direto na página da Slow, do Facebook, para partilhar na minha página, mas ainda não encontrei. Não sei se já consegues ver em direto. Sim, aqui em cima no canto superior esquerdo diz que já está em live para o Facebook. Não, mas é no teu ou no da Slow? Não, no da Slow. Não consigo, quando faço refresh à página ainda não me aparece para poder partilhar, mas pronto. Então, quem sou eu? Eu sou a Carla Rezende, sou apaixonada por viver e nem sempre vivi a vida slow, e quem me conhece sabe disso. Eu fui durante 26 anos gestora financeira em várias multinacionais e desde 2017 que me dediquei ao desenvolvimento humano, a começar por mim. Já tinha começado há mais tempo, em 2012 comecei a olhar para dentro, porque na verdade eu levava a vida a correr e achei que era preciso eu trabalhar alguma coisa em mim para conseguir também dar aos outros. E formei-me na área de Body Language, foi por onde eu comecei, depois na área de Programação Neurolinguística, onde tive o prazer de estar com os co-criadores da PNL, Programação Neurolinguística, não é Plano Nacional de Leitura,
E também depois especializei-me em neurociências, porque precisava sempre de perceber um bocadinho mais em coaching ligado a neurociências, mindfulness. E isto tudo que eu fui fazendo foi para eu conseguir também apaziguar o meu dia-a-dia. A área de neurociências ajudou muito a perceber a parte racional, a parte de mindfulness também me ajudou muito a conseguir viver o momento presente, que é muito daquilo que nós falamos aqui, e depois dediquei-me a fazer programas online, a conseguir passar estes meus conhecimentos, também na área da comunicação e da liderança. A vida foi-me obrigando a adaptar-me. O meu primeiro grande desafio foi quando eu tinha 27 anos e tive um filho fabuloso, mas que me disseram sempre que a esperança de vida média era infância e adolescência, portanto eu tive que aprender a viver o dia-a-dia, ainda na correria das multinacionais, e realmente quando as coisas apaziguaram, e quando eu olhava para ele e via que ele era feliz só pelo momento presente, porque não tinha expectativas absolutamente nenhumas, foi quando eu própria também percebi que aquela ânsia de nós estarmos sempre com expectativas que não nos permite viver o momento presente. Ele está vivo e recomenda-se, foi contra as estatísticas e tenho aprendido muito com ele. Ele tem uma deficiência neuromuscular e eu tenho aprendido muito com ele a viver o momento presente. Acho assim, para princípio, entretanto também fiz um MBA de Felicidade Organizacional porque acredito mesmo que nós podemos ser felizes. Uma das coisas que me caracteriza é que eu saio em 2016 de uma multinacional onde estava, vou dedicar-me ao meu desenvolvimento para poder começar a trabalhar com outras pessoas, mas depois em 2019 convidaram-me e eu aceitei o desafio de voltar ao mundo corporativo, como diretora financeira da Europa, também de outra multinacional, e aí percebi que era possível liderar em amor, como eu costumo dizer, ou seja, com presença e com respeito pelo ser humano que está à minha frente, mais do que estar só focada em objetivos e em atingir o que quer que fosse. E desde então voltei, entretanto no final do ano vi isto já não está a ser nada slow para mim, já está a ser muito estressante porque continuava com as pessoas com quem eu trabalhava em coaching e com as minhas formações na área corporativa e então decidi dizer assim, não aguento mais, quero começar a trabalhar menos um dia a partir de fevereiro de 2020, menos 2 dias a partir de maio e largar em outubro. E assim foi. E agora dedico-me exclusivamente a esta minha paixão do desenvolvimento pessoal das outras pessoas e o meu, que estou sempre em contínuo desenvolvimento pessoal. Obrigada, Carla, por esta excelente apresentação. E então, vamos fazer uma coisa que nunca fizemos antes, aqui nas Conversas Slow, que é começarmos por um desafio. Gostávamos muito que começassem por refletir sobre dois aspectos, duas questões. Então, dizer-vos que nós temos o chat e se sentirem à vontade, podem ir partilhando connosco as vossas respostas. São respostas simples, não precisam de escrever muitas frases, porque podem colocar apenas um número. Então, o que é que se pretende? Vou dar-vos uma escala que vai de 0 a 10, em que 0 é nada e 10 é tudo, ou a totalidade, não é? Então, a primeira questão que eu gostaria que vocês avaliassem, de 0 a 10, é que pensassem no vosso dia de hoje, tentassem recordar os momentos em que estiveram com outras pessoas, em que falaram com outras pessoas, em que comunicaram com outras pessoas, e que avaliassem de 0 a 10 qual a vossa presença, qual o vosso grau de presença nesses relacionamentos que se estabeleceram durante o dia de hoje. O quão estiveram realmente presentes nesse momento de comunicação. Se quiserem partilhar a vossa avaliação, ok, Kátia 8, Sónia 5, 6, é muito rápido, não consigo acompanhar, 10, a Ana Santos diz 10, 8, 9, 9, 6, 5, 6, ok, muito bem, muito bem.
Então, o segundo desafio. Quando se cruzam com alguém, vamos usar a mesma escala, de 0 a 10, quando se cruzam com alguém e cumprimentam esse alguém com um bom dia, uma boa tarde e perguntam como está, de 0 a 10, como é que avaliam a vossa presença? Isto é, nesse período, param para olhar no olho da outra pessoa quando cumprimentam, continuam a andar, estabelecem, esperam que a outra pessoa diga se está tudo bem ou não está tudo bem, ou dizemos tudo bem, mas vamos com pressa, isto é só... Ok, já estou a ver respostas, 5, 8, 6, 9, 6, 8... Ok, Carla, então podemos começar por aqui, não é? Que tipo de mensagem é que nós estamos a passar com a nossa comunicação atual? Neste mundo em que estamos a comunicar e estamos ali, mas não estamos. Olha, aquilo que eu sinto e que as pessoas mais sentem quando falam comigo, as pessoas com quem eu trabalho, é realmente que o que acontece é que parece que ninguém nos liga nenhuma. Quando alguém fala connosco, e até a história, como estavas a dizer, do está tudo bem, e as pessoas às vezes até vão para falar, mas já não se escuta. E o que acontece é que continuamos a viver em piloto automático e não damos a atenção que nós também gostamos de ter, porque se calhar a pior coisa que nos podem fazer é dizer assim, diz que eu estou a ouvir. Não é? Nós não gostamos que nos façam isto e nós fazemos isto muitas vezes. Então acho que a consciência tem que ser a consciência de cada um e dizer, ok, é um ser humano que está à minha frente. E como é que eu também gostava de ser escutada? Como é que eu gostava de ser ouvida? Porque, na verdade, o que acontece é que nós vamos em aceleração tão grande que não nos permitimos sequer ter a curiosidade de escutar aquilo que aquela pessoa tem para nos dizer e que às vezes nos pode ensinar tanto, até com uma partilha que faça. Esta parte acelerada demonstra que nós estamos muito centrados em nós próprios. Naquilo que nós temos para dizer e não naquilo que é importante para o outro escutar. Não sei o que é que pensas sobre isto, o que é que pensam? Sim, é essa questão do centrado em nós próprios, exatamente. De facto, nós, como estamos constantemente, não é, com a nossa cabeça cheia de preocupações, daquilo que temos para fazer, de tarefas, de preocupações, portanto, pouco nos permitimos também parar naquele momento e prestar a devida atenção à pessoa que está à nossa frente e até a ouvir o que a outra pessoa está a dizer. E, de facto, será que, como é que nós podemos contrariar, do ponto de vista da comunicação? Comunicar connosco próprios é fundamental, não é? Esta mensagem que nós comunicamos a nós próprios. Agora, diz-me, como é que nós podemos, como é que a nossa comunicação pode ser mais humanizada, mais consciente, se nós próprios temos esta tendência, não é? De estar constantemente a pensar em tudo menos naquilo que estamos a fazer. Verdade. Olha, passa muito pela consciência. Nós não conseguimos mudar nada se não tivermos conscientes. Eu costumo falar naquelas 4 passos para nós alterarmos um comportamento, não é? Incompetência consciente, que é, nem nunca tinha pensado nisto, eu não sei que não dou atenção à outra pessoa. E depois passarmos para a incompetência, ou a competência inconsciente. Ou seja, eu sei que, a incompetência consciente, eu não sei fazer isto, mas já tenho a consciência que não consigo estar presente. A partir daí, eu preciso de criar estratégias. Para quê? Para eu conseguir ter essa competência consciente. Eu quero estar aqui para o outro. Eu quero estar presente a comer. Eu quero, como tu perguntavas há pouco, se tinha sido se tinha comido com calma, eu penso que era o Francisco.
Eu quero estar presente na conversa que eu vou ter com esta pessoa. Isto começa com baby steps, ou seja, tem que ser, eu começo o meu dia a dizer, olha, eu hoje quero ter, nem que seja só, com 5 pessoas com quem eu me cruzo, eu quero ter atenção plena. E para isso nós precisamos muitas vezes de arranjar formas de não nos esquecermos disto. Como é que nós podemos fazer? Até com autocolantes, com post-its, nem que seja no telemóvel. Eu quero ter esta consciência. E quando eu tenho esta curiosidade e fico desperta para esta curiosidade de querer estar presente, eu posso fazê-lo nem que seja 1 minuto a respirar e eu começo a dar indicações ao meu cérebro que eu quero estar presente e que eu quero saber que respiro, não é? Que é a coisa mais natural que existe e que nós nos esquecemos de fazer conscientemente, ou eu quero comunicar com a primeira pessoa que se cruzar comigo, eu quero dar-lhe atenção plena. E até pode ser o vizinho que nós encontramos no elevador. E que às vezes podemos perguntar, então como está? Que tal a semana? Como é que está a correr? É um indício e é uma forma de nós começarmos a ter esta consciência, mas temos que querer fazer isto, porque o nosso piloto automático é a incompetência inconsciente, eu não sei que não faço, então, olha, eu já sei que tenho esta incompetência, eu até já sei que não consigo fazer e aqui tenho 2 hipóteses, ou eu quero dar a minha atenção plena àquele ser humano com quem eu me vou cruzar, ou eu continuo no piloto automático. Tudo o que nós fazemos temos que ter a consciência e arranjar estratégias para conseguirmos estar presentes, arranjar-nos estratégias para mostrar àquela pessoa que se cruza connosco que é uma pessoa importante, que estamos ali em pleno para ela. E isto tem várias formas. A forma como eu comunico com alguém que é, às vezes, já de lado, sim, está tudo bem, e já estou a ir, ou eu paro e estou ali de frente para aquela pessoa. Colegas de trabalho, quantas vezes nós não dizemos, até que costumam denominar muito as pessoas, e há aqui uma classe, que é a classe do IT, não é? Que os desgraçados estão a fazer programação, não podem ser desconcentrados, e as pessoas passam por eles e dizem bom dia, eles são os antipáticos, que não respondem. Então, é importante nós percebermos quando é que a pessoa não pode falar connosco e também é importante nós, quando não temos tempo para falar com aquela pessoa, dizer, olha, eu neste momento não consigo falar contigo, dizer alguma coisa. Eu já falo, eu já vou ter contigo. E depois ir mesmo, porque é uma questão de confiança, não é? Porque se nós não vamos cair em descrédito. E para haver relação é preciso haver confiança. Então, e nos gestos mais simples. Exatamente, do dia a dia. o que estavas a falar, o de ir ter com a outra pessoa e dizer eu agora não posso falar contigo, mas vou mais tarde, ir mesmo mais tarde, vem um pouco ao encontro daquilo que é um dos pressupostos da filosofia Slow, que é o conhecer e respeitar os nossos próprios limites. Se nós temos consciência que naquele momento não estamos capazes, não é, de estar verdadeiramente com aquela pessoa e dedicarmos a 100% àquela comunicação, àquela relação que se está ali a se estabelecer, então dizer-lhes que naquele momento não podemos estar e que mais tarde o faremos. E tu estavas a dar o exemplo das organizações, não é? Uhum. E de facto esse impacto, portanto, a comunicação consciente faz toda a diferença na comunicação organizacional, certo? E tu já passaste, quando fizeste a tua apresentação, portanto, e disseste que trabalhaste, a Carla que era antes de todo este processo de desenvolvimento, não é a Carla que é hoje e quando voltaste a trabalhar na mesma área. Uhum. O que é que tu achas quais são os benefícios da comunicação consciente também no nosso local de trabalho e em contexto do nosso local de trabalho? Olha, o Paulo Cruz estava aqui a dizer que a empatia é um fator importante nesta questão e é verdade. Para nós conseguirmos ter empatia e gerar empatia com alguém é preciso estarmos presentes. Acima de tudo é estarmos presentes. E nos locais de trabalho, eu posso dizer, por exemplo, uma best practice que eu fiz quando voltei, não havia reunião nenhuma de trabalho que eu fizesse com a minha equipa
que eu não perguntasse a cada pessoa como é que estava, como é que se sentia, mais do que estar, como é que te sentes hoje. Até podia ser eu, a começar por mim. Quando nós nos conseguimos abrir um pouco esta vulnerabilidade de dizer, olha, eu hoje não estou bem, o outro até vai ter mais respeito por mim, porque percebe que eu naquele dia não estou bem. E o fundamental também é ter a curiosidade de perceber o que as pessoas nos estão a perguntar. Por norma, no local de trabalho, nós somos muito defensivos. Nós estamos sempre a pensar que estamos a escutar a pergunta, mas não estamos a escutar para ter a curiosidade, nós estamos a escutar para nos defendermos. Normalmente é sim, mas, é logo o sim, mas, é o que eu costumo dizer, o mas já foste. Portanto, sim, mas é porque eu nem sequer escutei e que estou preocupada em dar a minha opinião, porque na verdade é assim que nós aprendemos desde que somos pequeninos, é a dar a nossa opinião. Só falamos quando temos que falar. E às vezes, uma conversa, nós não temos que ter razão. É aqui que a minha parte financeira diz que 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, a opinião de um mais a minha opinião pode dar uma terceira conclusão que ainda é muito mais criativa e conseguimos co-criar em conjunto. E muitas vezes o que nós fazemos no local de trabalho é não escutar, apenas ouvimos para responder e para dar a nossa opinião. Então, é importante eu escutar com curiosidade aquilo que aquela pessoa, que também é um profissional como eu e que tem a sua opinião, que pode não coincidir com a minha, eu querer mesmo perceber o que é que está dentro daquela cabeça para ter aquela opinião e fazer perguntas. Fazer perguntas quando eu não percebo alguma coisa, em vez de vir o julgamento automático, não percebo nada disto, isto não está a perceber o impacto na minha área, e muitas vezes parar e perguntar, olha, o que é que te leva a dizer isso? Evitar o porquê, porque o porquê que diz isso é altamente julgador, a pessoa passa logo para o modo de defesa, mas o que é que te leva a dizer isto? Como é que podemos fazer isto de outra forma? É procurar ter as palavras, escolher as palavras, e ir de encontro àquilo que aquela pessoa está a pensar, entrar mesmo naquilo que ela está a dizer e perceber qual é a conclusão dela. E depois ou concordamos ou não concordamos, ou acrescentamos, ou podemos pensar em soluções alternativas. Eu acredito que a grande complexidade das organizações é precisamente o nós não termos tempo para escutar o outro, ou não arranjarmos esse tempo. E poupa tanto tempo, tanto tempo, quando nós paramos, escutamos e conseguimos perceber o que é que aquela pessoa quer, o que é que aquela pessoa quer dizer, porque às vezes somos atropelados nas nossas próprias palavras e não temos tempo de explicar exatamente o que queremos e começam os mal-entendidos. E aproxima as pessoas, não é? Aproxima muito as pessoas. De facto, não é perder tempo, é ganhar tempo e ganhar qualidade na relação que se estabelece com o outro. É verdade. Portanto, a nível organizacional temos estas vantagens. Podemos também ver as vantagens do ponto de vista pessoal e até familiar, não é? Que esta proximidade com o outro nos aproxima uns dos outros. Certo. Dedicamos-nos tempo. Achas verdade. que comunicar conscientemente é dedicar tempo ao outro? Olha, comunicar conscientemente, para além de ser o dar tempo ao outro, é dar-nos tempo a nós próprios, para nós crescermos enquanto pessoas, enquanto indivíduos. É muito interessante, ainda hoje eu tive uma entrevista para um estudo de felicidade, e uma das coisas que nós estávamos a concluir é que, assim, nós muitas vezes a tendência que existe é culpar a organização que não se preocupa connosco, e nós também temos que fazer por nós. Isto tem que ser win-win. Então, é verdade que as empresas e as organizações devem cuidar das suas pessoas, que são o bem melhor que têm, mas as pessoas também precisam de cuidar delas e têm que começar por dar o passo de o que é que eu quero, como é que eu quero ser recordada neste ambiente. E isto foi o grande clique para eu perceber como é que eu quero ser recordada. Quero ser a Carla Pitbull, eu era apelidada, que era sempre tudo para a frente e não tinha tempo cá para as mariquices quase das outras pessoas, porque eu tinha que seguir o meu objetivo, ou eu quero realmente escutar o outro, perceber o que é que se passa com ele, e eu aprender, porque eu acabo por aprender.
Eu ganho tempo com isso, porque aprendo e cresço enquanto pessoa. E se nós nos focarmos nisto, que isto não é só estar a dar do meu tempo ao outro, é o que é que eu também ganho com isto, em termos de aprendizagem, em termos de meu conhecimento pessoal, em termos de, e a Ruth estava aqui a falar nas ideias pré-concebidas, nos pré-conceitos que eu crio em relação às pessoas, é dar o benefício da dúvida. Por que não? Dar o benefício da dúvida e escutar o que aquela pessoa tem para me dizer. Ou o que é que aquela pessoa tem para dizer. Porque muitas vezes é isto que faz a grande diferença. E ganhamos muito tempo com isto. Isso mesmo, Carla. Há pouco tempo li uma frase que ficou a ecoar aqui dentro de mim, que dizia que estamos sempre a comunicar, mesmo quando não estamos a falar. Sim, sim. E então, sobre isto, Carla, estamos sempre a comunicar, mesmo quando não estamos a falar. E eu pensei, isto é uma boa frase para pedir à Carla, para ser um ponto de partida para ela desconstruir um pouco nas nossas conversas slow. De facto, a nossa comunicação é mais do que falar, certo? Muito mais do que falar. Olha, são as expressões que nós usamos. Sabes, quando alguém está a falar connosco, nós já estamos assim porque não estamos predispostos a ouvir. Assim que tu sais de casa, nem que seja para ir levar o lixo, tu estás a comunicar. E estás a comunicar a forma como tu vais. Porque se tu vais deitar o lixo, cabisbaixo, olhar para baixo, com um ar de triste, não é? As pessoas vão estar a pensar, olha, aquela pessoa não está bem. E nós somos a história que contamos de nós próprios. Portanto, se eu quero demonstrar isso, é isso que as pessoas vão ver, que aquela pessoa não está bem, que aquela pessoa está em baixo, que aquela pessoa não sorri, que aquela pessoa não tem brilho. Então, como é que eu quero comunicar? E até comece dentro de casa. Há pessoas que dizem, eu tenho um mau acordar. E como tenho um mau acordar, já toda a gente sabe. Ok. Então, e por que não eu dizer um bom dia, como deve ser? Por que não eu dizer eu gosto de ti, eu amo-te? Até o filho, os nossos filhos que nós amamos, digo eu, uma generalização, mas que amamos de paixão, por que não dizer-lhes eu amo-te e desejo que tenhas um grande dia? Não é? E nós esquecemos porque damos isso como adquirido. Então, isto é uma bola de neve, porque se eu não consigo fazer em casa, como é que eu vou conseguir fazer no meu emprego, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu me cruzo, em que estou sempre em velocidade acelerada? Nós, quantos de nós que estamos aqui não olhamos para pessoas na rua e não fazemos o próprio julgamento de aquela pessoa tem a mania que é boa, aquela pessoa fala de uma certa maneira, aquela pessoa está sempre triste, aquela pessoa está sempre bem disposta, e nós acabamos por não ser congruentes connosco próprios, porque estamos a julgar os outros por aquilo que vemos, e a história que eu conto sobre mim, que também é não verbal, é aquilo com que os outros vão ficar com imagem sobre mim. Então, o que é que eu quero mostrar? Isto é uma dádiva, viver, não é? Eu digo sempre, isto é uma dádiva. E pode tempo acabar... é vida, não é? Tempo é vida. Nós falamos Sim. Gestão de tempo, mas não é uma gestão de tempo, é a gestão da nossa vida, não é? Exatamente. Gestão da nossa vida. E de facto, mas tu deste-nos já aqui tantas estratégias, desde os primeiros 5 minutos até agora, não é? Que eu agora vou fazer aqui um bocadinho a advogada do diabo, que é perguntar, então, mas para aquelas pessoas que, para nós que andamos todos tão acelerados, como é que nós vamos conseguir implementar isto tudo na nossa vida? Por onde é que nós podemos efetivamente começar? Que estratégias é que tu nos podias dar? Já falaste do respirar, da intenção, não é? De falar com 2, 3, 4, 5 pessoas de forma consciente. Falaste-nos agora desta questão da postura corporal, do sorriso, etc. Também a caneta na boca, que isso funciona muito bem, não é? Olha, mas desde que não seja assim. Sim, isto é raiva, exatamente. Isto é raiva, está bem assim, não? Exatamente. Portanto, o que é que para ti
diria, quais são os principais pressupostos, as bases para que nós possamos mudar um pouco a forma como nós comunicamos. Em primeiro lugar, comunicamos connosco e depois comunicamos com o outro. Verdade. Então, são precisas estratégias. A Ruth já está aqui a responder, que já sabia o que é que eu ia dizer, tentar fazer um smile, baby steps. Se nós queremos fazer tudo, não fazemos nada. É mesmo assim, isto é muito, isto não é para mim. Então isso eu gosto, porque isso é um pouco o conceito do slow, não é? Exatamente. Okay. Devagar. Então, baby steps e imagina que tu dizes que, porque na verdade nós passamos 40, eu tenho 52 anos, portanto, seguramente 40 anos da minha vida foram em piloto automático. Os outros não me lembro, porque ainda estava em aprendizagem, mas não tenho essa noção, porque ainda era até à pré-adolescência nós somos comandados, não é? Então eu digo, se nós passamos tantos anos da nossa vida desta forma, nós precisamos de tempo para a nossa transformação. Primeira coisa, ter gentileza por mim própria, ok? Eu não vou conseguir fazer sempre, mas eu posso estipular, por exemplo, olha, uma coisa muito simples, quando me levanto, vou espreguiçar-me, por exemplo, que é uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas só se lembra que acordou quando chega à casa de banho, não é? Porque isto vai tudo a correr. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é espreguiçar-nos de manhã, consciência corporal. Eu quero fazer isto. E posso ter um papelinho na mesinha de cabeceira, no relógio, no telemóvel, vou-me espreguiçar. E a partir daqui, eu começar a criar estratégias em que pode ser, hoje vou cumprimentar com um grande sorriso a pessoa que eu vir. E já são duas coisas. E quando chegar ao meu local de trabalho, ou quando tiver a minha primeira reunião online, antes de começar, para além de cumprimentar as pessoas, eu posso perguntar, então como é que se sentem hoje? E contar um episódio, olha, eu hoje acordei logo a dizer que ia ter um grande dia. São pequeninos passos que com isto nós vamos mudando. Porquê? Porque nós não mudamos o outro, mas influenciamos o ambiente à nossa volta. Então o que vai acontecer é que as pessoas primeiro estranham e se calhar ficam ali 2 ou 3 vezes, o que é que se está a passar, mas depois se calhar começam a estranhar se nós não o fizermos e começam elas a fazer. E é assim que nós vamos construindo estas relações. Outra das coisas que pode acontecer e que eu recomendo vivamente, é mais difícil, mas que eu recomendo é, quando estiver prestes um conflito, um bate-boca, é dar um passo atrás. Eu já venho. Tenho que ir ali no instantinho, todos nós temos necessidades fisiológicas, eu já venho. E sair, não se deixa, é uma escolha, que é nós não deixarmos ir pelo momento. Então dar um passo atrás e eu já venho. E chego à casa de banho, nem que eu não faça nada, e faço ali algumas respirações, 1 minuto, eu costumo dizer, e costumo desafiar as pessoas a contarem as suas respirações durante 1 minuto, e é o suficiente para aquela resposta que eu não dou no imediato, aquela resposta àquele e-mail que é o suficiente para eu baixar o nível e não me permitir entrar em modo stress. Agir em vez de reagir. Exatamente. Então eu escolho. E sempre que eu escolho, celebrar, eu até costumo dizer, e há aqui pessoas que já me conhecem, yes, consegui. E também é muito importante quando não consegui nada daquilo que queria, mas pelo menos desta vez eu tive a consciência que falhei, aquela coisa que eu disse que ia fazer, que era dar um grande sorriso à primeira pessoa com quem eu me cruzasse hoje. E a pessoa já passou por mim e eu não fiz. Ok, vou celebrar, porquê? Porque eu tive essa consciência, já não estou no piloto automático. Eu estive e amanhã eu vou-me lembrar. Agora, pequeninos passos são o que fazem a mudança. E precisamos de ser gentis connosco, porque nós não mudamos de um dia para o outro. Requer persistência. E quando não conseguimos, em vez de nos chicotearmos, é dizer, ok, amanhã vou conseguir. Pequeninas conquistas. Isto faz sentido? Não é? Claro que sim. Para mim faz todo sentido, mas vou já colocar à discussão de todas as pessoas que estão
que estão na sala, portanto, colocá-las à vontade, que podem abrir o microfone para partilharem e para dizer que para vocês faz sentido tudo isto que nós tivemos aqui a partilhar convosco nos últimos minutos. Francisco. Eu tenho uma curiosidade, se me permitem, boa noite a todos, porque a Carla referiu que fez uma formação em neurociências e eu sou neurocientista e neste contexto que estamos a falar agora, em que medida é que, digamos assim, as neurociências podem ou explicam, de certa maneira, a nossa mudança de comportamentos? Que formação é que fez? Porque a neurociências é um mundo tão grande, é um mundo enorme. Que tipo de formação é que fez? Eu fiquei com curiosidade. Eu fiz com a High Performance Brain uma pós-graduação, que é especialização. Primeiro era pós-graduação, depois tiveram que alterar para uma pós-graduação, para uma especialização em neurociências. O que é que nós aprendemos ali? Funcionamentos do cérebro, como é que o cérebro funciona, como é que os neurotransmissores funcionam. E a maioria das pessoas que não têm este conhecimento, e eu falo do conhecimento básico, eu adorava saber muito sobre neurociência, mas não consigo apreender tudo aquilo que eu queria. Eu acho que é importante nós percebermos o que é que acontece quando nós estamos tristes, o que é que acontece quando nós quando estamos encharcados em cortisol ou noradrenalina, perceber o que é que está a acontecer comigo e que é um aviso. E que é um aviso para eu poder depois, com as minhas estratégias e com as minhas técnicas, eu baixar o nível para não entrar, porque o cérebro só me protege. Eu costumo sempre dizer isto, eu acho que não nos boicota, só nos protege o nosso instinto primário. Então, se eu conseguir perceber o que é que se passa comigo a cada momento e o que é que eu estou a gerar em termos de neurotransmissores, eu também consigo alterar isso. E também aprendemos alguns alimentos que fomentam o aumento de alguns neurotransmissores versus outros. Portanto, eu acho que assim, a primeira parte é perceber a anatomia do cérebro, que foi aquilo que eu dei, e depois perceber o que é que acontece quando eu estou com determinados caminhos que são o caminho que o meu cérebro conhece, e eu tenho que o habituar a dizer, olha, há outros caminhos. Então é quando eu saio da minha zona de conforto, que dá medo, não é? Porque ele não conhece o que é que se está a passar comigo, então se dá medo, o que é que eu posso fazer para ultrapassar este medo, que é um medo que não é real, não tenho aqui nenhum tigre dentro de sabre para me comer viva, não é? Então, esta especialização que eu fiz foi acima de tudo para perceber como é que o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores, a informação que é dada e a informação que é recebida, como é que eu posso trabalhar isto conscientemente, por forma, eu digo isto, eu também fiz uma formação que foi esta do Conversational Intelligence, que foi com a Judith Glaser, em que eles falavam de uma coisa muito interessante, que é como se nós tivéssemos aqui um cálice na cabeça, em que os neurotransmissores, isto é um cocktail, portanto nós temos a possibilidade de escolher aquilo que nós queremos para praticar depois no nosso dia-a-dia. E foi neste contexto, não sei se ajudou, sim. Francisco. Sim, ajudou. Eu achei interessante porque ainda hoje de manhã tive uma reunião para desenharmos um projeto de investigação e que era sobre neuroplasticidade, ou seja, no nosso cérebro os neurônios depois formam circuitos cerebrais. E nós normalmente quando temos determinado tipo de comportamentos é porque aqueles circuitos já estão, digamos assim, de uma maneira simples, formatados para funcionar assim. E às vezes é muito difícil mudar a nós próprios. Há situações que é mesmo muito difícil, por exemplo, os toxicodependentes, é mesmo muito difícil porque os circuitos já estão de certa maneira formatados que se torna muito difícil modificar isso. Mas aprendendo e, como referiu, e fazendo os baby steps, podemos fazer pequenas alterações que, de certa maneira, vão modificar esses circuitos neuronais e que depois se tornam, digamos assim, algo intrínseco e natural em nós. E o cérebro, o nosso cérebro é muito plástico,
estão sempre a formar-se e a desaparecer sinapses entre os neurónios e, portanto, isso pode, esta mudança de atitude também pode modificar os circuitos e, portanto, o nosso cérebro todos os dias está a mudar e a modificar-se em termos de circuitos e, portanto, achei interessante, uma vez que fez essa formação, de que maneira é que essa nossa mudança de comportamentos, que eu também estou a fazer, como a Sofia sabe, e por isso é que, se me permitem, eu estava a acabar de... Não era bem jantar, foi um vizinho que trouxe um bolinho, eu achei que devia comer o bolinho e não liguei nem a câmara nem o áudio e estive a comer devagar e a saborear o bolo. Que bom. E depois é que liguei a câmara e, portanto, estive aqui em contacto convosco. É só para partilhar esta pequena mudança, neste caso é do slow, mas também da questão da empatia, que é algo que é realmente bastante importante até para o nosso bem-estar. É verdade, e eu acho que quando as pessoas começam a perceber quando é que nós estamos a trabalhar com o sistema límbico, ou quando é que nós estamos com o córtex pré-frontal, onde estão os neurónios de espelho, e onde nós podemos gerar empatia com a outra pessoa, se eu começar a perceber, eu digo, uma ínfima parte daquilo que nós temos a capacidade, é muito mais fácil. E uma das coisas que eu aprendi também foi que os prune pathways são limpos com meditação, ou seja, os prune pathways são aqueles, e corrija-me se estou errada, Francisco, mas que são aqueles circuitos que já não são utilizados com a continuidade da meditação, eles acabam por ser limpos. Portanto, depois podem-se criar outros circuitos, porque o nosso cérebro está sempre com a tal plasticidade, em que eu também costumo falar sobre a neuroplasticidade e até desafio. Aliás, posso deixar aqui o desafio, que é amanhã, eu não vou dizer pentear, porque pode aqui haver pessoas que não têm cabelo, mas amanhã, ou hoje à noite, quando se forem deitar, lavem os dentes com a mão contrária. Não vou dizer com a esquerda, porque também pode haver canhotos. Então, sim. É lavar os dentes com a mão contrária. É uma pequenina coisa que já vai ativar e que vai dizer, é difícil ao princípio, porque depois quando nós nos habituamos, já começa a ser fácil. Sim, sim. Então, é preciso resiliência, é preciso persistência, acima de tudo, acho que é preciso muita persistência para querer levar a nossa vontade avante. E isto é em tudo, nos nossos comportamentos, nestes tais baby steps que eu falo, também é a mesma coisa, é preciso persistência, é preciso muita gentileza por mim próprio, por perceber que eu fiz durante uma vida de uma maneira, e então, aos poucos, eu ir alterando. E também desculpa, Carla, e o respeito pelos nossos ritmos próprios, exatamente. Não é? Todos nós conseguimos fazer algo mais rápido e outros conseguem atingir os seus objetivos de uma forma mais lenta, não é? Verdade. O respeitar-nos também, conhecer e respeitar os nossos ritmos, considero que também é fundamental para atingirmos este nosso objetivo que estamos hoje aqui a refletir. Verdade. E uma das coisas, eu ia dizer uma coisa para lá que entretanto passou-me e que tinha a ver precisamente com, era esse respeito, bem, já vem, entretanto passou-me, mas já vem, está aqui, é a ebulição, já volta. Mas que tinha a ver com isto dos ritmos. Diz, Ana. Eu ia aproveitar que eu estava-me a rir, porque eu estou a fazer um curso, já fiz o curso de comunicar eficazmente com a Carla e agora estou a fazer o curso de comunicar com o coração. E estava-me a rir porque um dos desafios que a Carla nos disse, a quem está a frequentar o curso, já do comunicar eficazmente, que é de escovar os dentes, no meu caso, com a mão esquerda. E foi engraçado que não sei se precisar o tempo, mas 3 semanas atrás, mais ou menos, ou 2 semanas e meia atrás, eu não sei como é que eu fiz isto, mas eu abri a porta de casa com a mão esquerda, com alguma dificuldade. E eu achei estranho, porque eu estava a abrir e estava com dificuldade a abrir a fechadura, a porta. E quando dei por ela, eu consegui abrir com a mão esquerda e eu faço tudo com a mão direita. Portanto, eu estou tão habituada 2 meses, 3 meses, a lavar com a mão esquerda os dentes,
que eu agora já consigo abrir a porta da casa com a mão esquerda. Olha, viste? Sei que ele estava a rir, porque assim, eu vou contar isto, eu tenho que partilhar uma coisa desta, não posso deixar de partilhar, porque isto é engraçado. Portanto, eu já estou aqui a desenvolver e já estou numa fase de evolução que eu até consegui não lavar os dentes, que é o que eu faço todos os dias, com a mão esquerda, mas abrir, não digo todos os dias, mas inconscientemente, que nem estava a dar por ela, eu estava a abrir a porta de casa. Giro. Olha, é mesmo isto. celebrar as pequenas conquistas. Celebrar as pequenas conquistas. Tão bom, é isto mesmo. É nós permitirmos com toda a gentileza irmos transformar. Já sei o que eu ia dizer, lembrei-me. Porque às vezes dizem assim, mas isso dá-me trabalho. É verdade, dá trabalho. Mas também dá trabalho ter conflitos, também dá trabalho andarmos cabisbaixos e sisudos. Então, é um trabalho que dá, mas que nós conseguimos ver a luz ao fundo do túnel para a nossa transformação e para a transformação do ambiente que queremos à nossa volta. E acho que isto é o que faz a diferença, é um motivador, diria eu. E de facto, comunicar de uma forma mais consciente e humanizada faz toda a diferença para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo. E criar relações mais humanas. Caramba, sim, nós somos pessoas, nós raciocinamos, para que julgar tanto? Não é? A começar por nós, não é? Porque nós somos os nossos principais, e nós fazemos cada filme, não é? Nós somos os melhores realizadores do mundo. Portanto, quando é para nos derrotarmos, somos os primeiros, não é? E também a questão do julgamento e de julgar o outro. Olha, eu vou-vos dizer o que é que eu fiz, e as pessoas que trabalham comigo sabem, porque eu conto esta história inúmeras vezes, que é, eu tinha etiquetas, assim, umas bolinhas autocolantes vermelhas, em que houve uma altura que eu disse, eu vou deixar de julgar. Eu não quero julgar. Nós nunca conseguimos abolir completamente o julgamento, porque somos humanos e raciocinamos. Mas eu, então, pus bolinhas no telemóvel, no frigorífico, no espelho da casa de banho, na porta da rua, no carro, ali no tablier, na carteira. Eu pus bolinhas vermelhas em todo o lado. Então chegava à rua às vezes, eu hoje não vou julgar. Saí à porta, vi a bolinha vermelha, só lembro do meu filho me dizer assim, tanta bolinha vermelha, isto é para quê? É para eu não julgar. Chegava ao carro, olhava, via uma senhora, por exemplo, com umas calças tigresse, e eu, e depois olhava para a bolinha vermelha, mas para que é que isto me serve? Isto não me serve para nada. Quer dizer, para que é que estás a julgar? Esta comunicação que eu tive comigo habituou-me a que cada vez mais eu fosse congruente comigo própria, mais autêntica e me questionasse sobre os meus próprios pensamentos de julgamento. Então é muito mais fácil quando eu estou a conversar com alguém e há alguma coisa que eu até posso não gostar ou ficar intimidada, não, escutar, ouvir, conseguir libertar-me dos julgamentos e ter a curiosidade de querer perceber um pouco mais. E dando trabalho, que seja com boa disposição, como diz o Fernando, e é mesmo verdade. Então, dá trabalho, mas gera-nos boa disposição, gera um melhor ambiente à nossa volta e estamos a deixar sementes, porque eu influencio o ambiente onde eu estou e às vezes eu própria posso ter um dia pior, mas o outro já vai ter um dia melhor e conseguimos partilhar assim. Exatamente, e já que estavas a partilhar uma experiência tua, vou partilhar também uma experiência pessoal, que de manhã, como sou eu a levar os miúdos à escola, o mais velho agora, como está no 5º ano, já não vou levar à porta da escola, não é? Como devem calcular, ele já não quer isso. Mas o mais novo, portanto, ainda o vou levar à porta e com esta questão da pandemia aconteceu que, portanto, separaram um pouco os portões e nós esperamos muito mais ordeiramente que os miúdos entrem, estamos em fila, portanto junta-se muito mais gente à porta. E de facto eu comecei a reparar no início, quando, em 2020 exatamente, quando regressámos no primeiro confinamento, eu chegava e dizia bom dia e ninguém me respondia bom dia, sorria bom dia. Sorriso, todos podem dizer que não viam porque nós estamos, não é, ou estávamos ainda de máscara. Entretanto, fui mantendo este comportamento, dizer bom dia, ou boa tarde,
seja de manhã ou seja à tarde, e posso-vos dizer que hoje, portanto, já quase todas as pessoas sorriem e dizem bom dia, boa tarde e estabelecemos ali algum contacto visual. Portanto, fazermos também, como a Carla estava a dizer, nós não podemos mudar os outros, só nos podemos mudar a nós, mas influenciamos o outro e o comportamento do outro com o nosso comportamento. E dá trabalho, dá, mas é tão compensador, é tão bom conseguir parar e perceber com aquela, lembrem-se daquela reflexão que nós começámos por fazer. Ao fim do dia, se nós pararmos e olharmos para o nosso dia e perceber que, para além de todos os objetivos que nós queríamos ter cumprido, que os cumprimos, mas que os cumprimos com satisfação e que estivemos bem junto de todas as pessoas com quem estivemos realmente presentes com os nossos colegas de trabalho, que são aqueles com quem nós passamos mais tempo, não é? O nosso tempo, a nossa vida. Estivemos bem com os nossos filhos, estivemos bem com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, e, portanto, tudo isto conduz-nos a que nos sentamos melhor e, portanto, aumenta o nosso nível de satisfação com a vida, aumenta o nosso nível de bem-estar e somos pessoas mais felizes. Portanto, desacelerar, comunicar mais, de forma mais humanizada, mais consciente, contribui também para a nossa felicidade. Mesmo. Eu até gostava, se tu me deixares e me permitires, fazer aqui um desafio. Claro que sim, nada acontece sem um compromisso, não é? Então, a minha sugestão é que vocês escrevam aqui qual é o vosso compromisso, ou para hoje à noite, ou para amanhã de manhã. Qual é o meu compromisso? Que pode ser desde alguma coisa de neuroplasticidade, fazer uma coisa diferente, dizer às pessoas que estão ao vosso lado o quanto gostam delas, espreguiçarem-se de manhã, falarem com alguém no trabalho, de tudo isto que nós falamos. Então, falar com alguém no trabalho e querer saber como é que aquela pessoa está, como é que ela se sente naquele momento. Então, qual é o vosso desafio, o compromisso para vocês fazerem amanhã? Ou hoje ainda? Eu só vos vou dar um exemplo, é tão bom, quando eu tenho uma excelente relação com o meu filho e dizemos muitas vezes um ao outro, eu amo-te muito, eu amo-te muito, e depois temos assim, ele tem 25 anos, mas ainda continuamos a ter esta relação, e é tão bom quando às vezes ele me vê um pouco até mais atarefada ou com trabalho e depois dou aulas à noite, e às vezes ele só chega ao pé de mim e dá-me um abraço e diz, eu amo-te tanto. Epá, é tão bom. E ele também só faz isso porque foi habituado a isso. Então, o que é que nós queremos fazer pelo ambiente ao nosso lado? Então, desafio-vos. Porque nós, quando escrevemos, a coisa fica mais interiorizada. Qual é o vosso desafio? Obrigada, Luísa. A Ana levantou a mão? Sim, Ana. Obrigada, Paulo. Mais compromissos. Eu liguei o microfone, porque estava desligado. Primeiro, boa noite a todos. Como se sentem? Espero que se sintam bem. Eu estava contente. Eu queria... a Carla deixou-me a pensar agora numa coisa, que é alguém que eu tenho refletido ultimamente. À medida que me vou consciencializando das minhas inconsciências, eu tenho-me apercebido de uma coisa, que é o trabalho maior é mesmo desaprender aquilo que nos foi ensinado. Porque eu tenho a sensação que uma das maiores dificuldades que eu tive antes dessas tomadas de consciência é que eu não aprendi a amar-me, eu não aprendi a perdoar-me, eu não aprendi a aceitar-me, eu não aprendi a valorizar-me, e agora eu achei que fazia um bocadinho sentido pelo que a Carla estava a dizer da relação que tem com o seu filho. Eu também tenho 3 e o mais velho tem 19, e eu ao mais velho não estive assim tão atenta a esses pormenores. Pronto, era o primeiro, eu ainda não estava nesta fase, mas agora com os mais novos eu tenho muito esse cuidado das palavras que eu utilizo e da minha forma de estar e do exemplo que dou, exatamente por isso, porque eu acho que o meu maior entrave foi exatamente esse, aquilo que eu não aprendi, e agora o trabalho que dá a desaprender isso para poder então pôr as novas regras. Eu gostava de ouvir a Carla sobre isso, se for possível. Obrigada.
Obrigada, Ana. Eu aqui o que digo é, se há pessoas que conseguem fazer algo que eu ainda não consigo fazer, é porque é uma crença minha. É realmente libertar-nos de crenças que ao longo da vida nos foram impostas, ou de uma maneira mais consciente ou de uma maneira inconsciente, por vezes é difícil. E o que nós temos que fazer é mesmo começar a fazer diferente. E há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, que devíamos ter gestão emocional, saber gerir as nossas emoções desde a escola primária. Não se fala de emoções. Então, ainda hoje, numa das questões que me fizeram, se eu fosse ministra da felicidade, o que é que eu fazia, qual era a primeira coisa que eu implementava? E o que eu disse mesmo foi começar a dar algumas... Devia-se falar sobre a morte, devia-se falar sobre as emoções, protege-se muitas crianças sobre isso. E, na verdade, nós acabamos por dar tudo como a perder de vista. E o que é certo é que daqui a meia hora posso já cá não estar, portanto há que aproveitar isto muito bem aproveitadinho. E isto devia ser falado, para que depois nós conseguíssemos lidar com todos estes assuntos, porque o mais certo que nós temos é que um dia morremos, não é? Acho que assim que nascemos, e é uma coisa que não se fala, é isso, e de respirar conscientemente. São coisas que são dados mais do que certos e nós não falamos. E é tudo muito mais fácil, porque depois vêm os arrependimentos, porque depois eu não fiz e devia ter feito. Se eu tiver a consciência que o meu tempo é finito e que vou ter que passar por perdas ao longo da minha vida, que é inevitável, a menos que eu morra muito cedo, não é? Então, é importante nós vivermos em plenitude. E isto vai um bocadinho, relativamente à pergunta que a Ana fazia, tem tudo a ver com o que é que eu quero levar desta vida, que legado é que eu quero deixar nesta vida, que é mais forte do que qualquer crença que eu tenha. E isto, desaprender, é começar muitas vezes a fazer diferente. Às vezes é preciso desaprender tudo para voltar a aprender de novo. E temos duas hipóteses, às vezes, de fazer isso. Ou é porque a vida nos obriga a isso, ou é porque nós escolhemos conscientemente começar a fazer diferente? Porque me garanto que sou mais feliz comigo, que sou mais feliz com quem me rodeia e que consigo também trazer um pouco da minha felicidade para os outros. E é tudo muito uma questão de parar e pensar: o que é que eu quero? O que é que eu quero da vida? Não é? Que isto é realmente uma dádiva, mas que pode terminar daqui a agora. Então, o que é que eu quero fazer com a minha vida? Sem ver aqui grandes dramas, não é? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero dizer que ainda não disse? O que é que eu quero abraçar que ainda não abracei? E seja em termos de vida, e não é algo que seja leviano no sentido de agora vou fazer só o que me apetece. Não é nada disso. É ter o meu plano do que é que eu quero deixar de marca nesta vida. Porque nós todos passamos por cá. Como é que eu quero ser recordada junto das pessoas que eu mais amo, junto das pessoas com quem eu, às vezes, não mais amo porque é trabalho, mas com quem eu passo uma vida inteira a ver durante 9 horas por dia, que sejam. Então, ou 7. A questão aqui é dá trabalho, o que é que eu quero alterar e o que é que eu vou fazer com isso no ambiente à minha volta. E o mesmo filho mais velho, Ana, ainda está a tempo. Porque às vezes basta eu, com a minha vulnerabilidade toda, dizer eu ainda não tinha os recursos para fazer o que gostava de ter feito, mas estamos a tempo e vamos aproveitar tudo agora. Não é? Não sei se ajudou. Ajudou, bem haja. Mas é verdade que eu não sei se me estão a ouvir, porque eu tive que pôr o telemóvel a carregar porque estava a ficar sem bateria. Eu já consegui fazer isso com o meu filho mais velho, porque houve comportamentos depois em situações idênticas, ou situações idênticas com o mais velho e com os outros a seguir, em que eu reagi e me comportei de forma diferente. E depois o mais velho ficou surpreso, e então eu sentei-me com ele e expliquei-lhe que eu tinha mudado, não é? E que era importante, pronto, fazer esse tipo de reflexões e explicar-lhe a ele que se nós fizermos errado de uma vez, não é porque nós fizemos errado uma vez ou menos bem uma vez que temos que fazer sempre igual, não é? Podemos refletir, reconsiderar, corrigir,
conversar sobre isso, porque eu acho que é o mais importante, e porque, ou seja, eu senti que eu posso ter falhado com ele, mas depois com o exemplo que lhe dei com os irmãos a seguir, foi uma espécie de correção, pronto. Claro, e nós somos humanos e isso é uma aprendizagem também para ele perceber que pode mudar e pode se transformar e estamos sempre a tempo. Só não estamos a tempo quando já cá não estamos. Enquanto cá estamos sempre a tempo. Sempre. Sim. Bem-aja, Carla. Obrigada, Ana. Eu também vou agradecer à Carla o facto de ter aceito o convite para estar aqui hoje e agradecer a todas as pessoas que estiveram cá o facto de se terem permitido tirar este tempo para refletirem conjuntamente connosco sobre a importância de pararmos e sobre a importância de comunicarmos conscientemente. Tenho a certeza de que amanhã, quando acordarmos, vamos lembrar-nos de todas estas reflexões e de algumas das estratégias que a Carla nos deixou hoje e vamos, step by step, não é? Começarmos a construir e a valorizar, construir um novo caminho, trilhar um novo caminho, contrariando, portanto, os caminhos indo um pouco ali para o domínio das neurociências que estiveram a partilhar a Carla e o Francisco, portanto, trilhar um novo caminho rumo a esta vida que nós pretendemos que seja mais, de maior satisfação, que seja mais prazerosa e que estejamos mais atentos ao momento presente. Obrigada a todos, obrigada Carla. Muito obrigada pelo convite e espero deixar assim algumas sementes e grata pelos vossos compromissos que escreveram aqui. Obrigada. Ok. Obrigada a todos. Noite. Boa semana. Boa noite. Bom resto de Obrigada. semana. Boa semana. Nada, igualmente. Deus. Boa noite.